afasta o seu mal. Hoje só. Boa noite a todos. Vamos aproveitar esse momento, todos nós, encarnados e desencarnados, onde nós nos encontramos neste ambiente que foi preparado pelos nossos amigos espirituais, que possamos fechar os nossos olhos, descruzar as pernas, que possamos relaxar tranquilamente nas cadeiras, nas nossas cadeiras. Eu convido a todos vocês a fazermos uma viagem interna, uma viagem para dentro de nós, para dentro da nossa mente. Quando Jesus nos diz sobre o reino de Deus, o reino celestial, esse reino, ele está na nossa mente, ele está nos nossos pensamentos, ele está na maneira como nós sentimos e percebemos o mundo. Para construirmos este reino de Deus, é necessário um exercício mental da nossa parte. Então eu os convido, meus irmãos, por alguns instantes, relaxarmos, fecharmos os nossos olhos e buscarmos na nossa mente, fazendo essa viagem interior, fazendo uma viagem para dentro da nossa mente e buscando em nós um lugar aonde nós nos sentimos em paz. Busquem em vocês um lugar que vocês gostem, um lugar que vocês se sintam felizes, se sintam plenos, se sintam em paz. Esse lugar pode ser a natureza, pode ser uma praia, pode ser uma casa, um jardim, não importa. Mas busque isso em suas mentes e sintam o seu coração pulsar. Sintam o ar que nós respiramos, porque é através desse ar que nós respiramos que nós sentimos a presença de Deus no nosso organismo. Vamos sentir toda a paisagem, vamos admirar essa paisagem interna, essa paisagem que se encontra na nossa mente. Vamos ver cada cor, vamos ver as flores, vamos ver o sol, vamos sentir os nossos pés descalços na areia da praia. Vamos sentir a brisa, vamos ver o azul do mar. E vamos aurir deste ambiente mental Deus que está em nós. Este é o reino celestial. Esse é o reino de Deus, onde nós possamos entrar em sintonia com Ele. Onde nós possamos deixar um pouco a vida cotidiana lá fora. É neste lugar interno que nós podemos ser realmente o que somos, a nossa essência. Que possamos deixar um pouco as nossas dores lá fora, que possamos deixar um pouco o personagem que nós revestimos para viver no dia a dia, personagem de pai, de mãe,
de profissional, para sermos realmente quem somos nesse mundo, para tocarmos na nossa essência, para compreendermos um pouquinho do nosso eu, para nos sentirmos amados. Esse é o exercício que Jesus nos pede, o alto amor, a oração, a reflexão, que possamos construir esse reino celestial, esse reino de Deus em nós, esse reino de sintonia, de frequência, esse reino de paz, esse reino onde nós podemos ser realmente quem somos, com os nossos defeitos, com as nossas falhas, mas também compreender e ver as nossas virtudes. Que Jesus esteja presente nesse reino mental que cada um de vocês aqui plasmou, mentalizou, trouxe para dentro de si. Que Jesus faça morada em seus corações, que Jesus esteja em suas vidas, mas que tenhamos também a frequência, a sintonia para com o Mestre, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, buscando em nós o melhor, a nossa transformação, a nossa essência. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite, nesta casa, e que Jesus nos abençoe abundantemente. Nós temos a alegria, né, de receber hoje na nossa casa essa companheira querida que sempre está conosco aqui, que é a Marta do Fraternidade. Ela vai falar sobre um tema muito importante, laços de família. Então, que a Marta receba as nossas vibrações de amor, de carinho. Com você, Marta. Seja bem-vinda. Boa noite. É muito bom nós podermos nos encontrar para refletir a respeito dos ensinamentos de nosso Mestre Jesus, esclarecidos pelos espíritos superiores. E essa noite nós vamos falar, como o Eduardo disse, sobre os laços de família fortalecidos pela reencarnação. Deixa eu ver o que está aqui. Vamos então, para que possamos nos situar, falar sobre o que cada uma das doutrinas falam sobre os laços de família. No caso do materialismo, os materialistas dizem que os laços se desfazem simplesmente com a morte do corpo físico, como se o nosso espírito fosse criado no momento da concepção e se extinguisse com a morte ou com a desencarnação. No caso da doutrina panteísta, nós teríamos assim um todo, do qual cada um de nós fosse uma partezinha desse todo, que viveria uma existência no planeta e, ao final dessa existência, voltaria-se para o todo. Quer dizer, pouco importaria o que cada um de nós tivesse feito, nós estaríamos sempre voltando para esse todo. A doutrina da Igreja, no caso, seria o que se iniciou nos entendimentos, nos esclarecimentos, era de ter o céu e o inferno. Hoje, inclusive, eu escutei alguma coisa assim, uma pessoa falando que é como se cada um de nós, enquanto espírito e corpo, fôssemos criados no mesmo momento, no momento da concepção. E, no momento da morte, nós teríamos o nosso destino sacramentado, gravado, ou seja, se a pessoa fez o bem, ela vai para o céu. Se ela fez o mal, ela vai para o inferno. Mas sem que se defina realmente o que é o bem e o que é o mal. Mas, além disso, pensando-se numa família, que é o que nós vamos tratar hoje, a mãe, o pai, trabalharam, construíram uma vida digna e fizeram o bem e foram para o céu. Desencarnaram, foram para o céu. O filho não viveu tão bem assim
e lá na programação ele foi para o inferno. Como é que pode um pai e uma mãe viverem em paz no céu, sendo que o filho está eternamente no inferno? Por isso é que nós buscamos explicação para isso. E a doutrina espírita nos traz como esclarecimento a reencarnação, onde os espíritos, todos nós, fomos criados simples e ignorantes e fomos evoluindo gradualmente, nos aproximando uns dos outros e nos ajudando mutuamente com o intuito de buscarmos os espíritos, o grau dos espíritos felizes. Por isso é que a gente fala que a reencarnação nos aproxima, fortalece os laços de amor, porque pais, mães, filhos podem mudar até de papel, mas os espíritos que se amam vão procurar ajudar um ao outro para que todos possam seguir a caminhada evolutiva e não ter um final de um vai para o céu, outro vai para o inferno, ou seja, aqueles que se amam ficarem eternamente separados porque um cometeu um equívoco e o outro agiu de forma correta. Então, os laços de família, para nós, eles são fortalecidos através das reencarnações, porque nós começamos o nosso processo evolutivo como espíritos simples e ignorantes, como eu falei. Fomos desenvolvendo todas as nossas características e as nossas afinidades, e com isso fomos nos aproximando uns dos outros. Conforme o tempo foi passando, as reencarnações sucessivas nos possibilitaram aprendizados novos, nós também fomos nos afinizando uns com os outros, nos aproximando mais de uns do que de outros e procurando com isso ajudar a esses que estão mais próximos de nós. Então, a família é a instituição que remonta às origens da humanidade. No decorrer dos tempos, ela forma famílias espirituais e carnais. O que ele quer dizer com isso para a gente? Que, principalmente, a nossa família é a família que nós temos no plano espiritual. Eventualmente, podemos reencarnar num grupo diferente, para termos experiências diferentes, para desenvolvermos habilidades outras, para convivermos com outros espíritos, para, aos poucos, aprendendo a necessidade de desenvolvermos um amor maior. Mas os vínculos vão se fortalecendo. Aquele que muitas vezes está lá no plano espiritual, ele está ajudando aquele que está aqui na Terra, passando por situações mais complexas. Mas a família tem as suas origens no plano espiritual. É lá que nós programamos cada nova reencarnação. É lá que a gente define junto de que grupo nós vamos viver em determinada existência física. Quem é que vai ser o pai, quem é que vai ser a mãe, qual é a programação, se vai se casar ou não. A gente faz uma programação. Vamos cumprir tudo? Nem sempre. Mas nós vamos nascer na família que foi programada para a gente. O que é que o livre-arbítrio vai permitir que a gente siga realmente a nossa programação ou não. Mas isso é muito importante. Sempre estaremos juntos daqueles que nós precisamos estar para desenvolvermos, para evoluirmos. E em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram. O compromisso pode ser um compromisso do amor, mas pode também ser um compromisso de desajuste, de desequilíbrio. A união e a afeição que existe entre alguns parentes, entre as pessoas próximas a nós, indica que nós já desenvolvemos uma afinidade maior para com essas pessoas. E uma afinidade menor, ou até mesmo uma dificuldade de convivência para com outros. Isso ocorre com muita frequência nos nossos agrupamentos familiares. Às vezes tem 3, 4 pessoas que gostam de fazer tudo sozinho, tudo junto, né? E o outro não quer fazer nada junto, o outro não convive, não aceita nada. Fala assim, não, olha, vamos conversar um pouquinho, ou vamos ver um filme, vamos para a casa espírita. Tem um grupinho que aceita ir junto para todo lugar, porque quer estar junto. Estar junto é mais importante do que o lugar para onde se vai. E tem outros que, na mesma família, convivendo da mesma maneira, não se interessam por fazer isso, não querem estar junto. Muitas das vezes, escolhem realmente programas diferentes para não conviver com a família, com aquele agrupamento familiar.
É isso que a imagem procura mostrar para a gente. Mas, como eu disse, o planejamento é feito na espiritualidade, com o amparo, com o esclarecimento dos espíritos superiores e que têm condição de nos ajudarem a saber onde é que a gente precisa reencarnar. Mas como é que vai ser essa escolha? Vai ser de acordo com o que nós vivemos em reencarnações anteriores. Em cada momento da nossa existência, nós estamos sempre programando o nosso futuro. Por isso, quando estamos para reencarnar, nós vamos juntos a esses espíritos superiores escolhermos, se tivermos já a possibilidade de escolher. Se for uma reencarnação compulsória, se não tivermos condição de escolher, esses espíritos que estão habilitados a isso é que vão indicar, olha, você vai nascer nessa existência, nesse agrupamento. Você vai conviver com essas pessoas. Se já tivermos um pouquinho de maturidade, um pouquinho de condição de escolher, vamos escolher em que condição que nós vamos nascer, em que situações nós vamos reencarnar. E aí, estando aqui, vamos ter, no presente, né, nós temos algo que precisamos desenvolver por nós mesmos, e outras situações que temos que desenvolver em função do nosso agrupamento familiar. E aí vai o livre-arbítrio. Vamos lá, está uma família onde algumas pessoas, a dificuldade, principalmente econômica e às vezes até de doença, faz com que algumas pessoas dentro de uma família falem, não, eu não quero conviver com essa dificuldade. E se afasta. Vai viver a vida longe daqueles familiares porque ele não quer se ocupar das dificuldades daquela família, que é a família que ele escolheu para nascer lá na espiritualidade. E a prova são as experiências que ele precisaria vivenciar. Mas a hora que chega aqui, fala, não, eu não quero essa situação toda, eu quero viver a minha vida. E se afasta do agrupamento, deixando que os problemas fiquem só para aqueles que se mantiveram juntos. Ou seja, essa pessoa que se afastou por escolha própria, o que é que ela está fazendo? Ela está usando o livre-arbítrio para não cumprir aquilo que ela mesma programou de fazer. Vai deixar isso para o futuro. Vai numa próxima encarnação, que pode demorar muito tempo, para ter uma nova oportunidade de encontrar essas pessoas, de ter essas convivências. Então, nós precisamos sempre refletir sobre todas as situações que ocorrem dentro das nossas famílias, porque isso tudo é muito importante. Como é que a gente se aproxima? O que indica a nossa aproximação? Predomina no Instituto Divino os laços de amor. Se nós amarmos muito, se nós formos realmente capazes de nos ligarmos aos outros por laços de amor, nos aproximaremos com frequência desses espíritos que tanto amamos e que são os nossos espíritos familiares. E juntos desses espíritos, precisaremos sempre trabalhar pelo bem comum de todos aqueles que estão ao nosso redor. Mas, muitas vezes, a gente se equivoca e predomina o ódio. E, por isso, o ódio e as perseguições também se transformam em algemas e fazem com que, muitas das vezes, nós nos liguemos a desafetos do passado para cobrar deles alguma coisa. Então, aqui, o perdão é o que vai nos ajudar a nos libertarmos dessa situação, porque o objetivo é que transformemos ódio em solidariedade. Nós vamos precisar aprender a amar a todo o nosso semelhante. Quando nós priorizamos o ódio em detrimento do amor, nós nos aproximamos daqueles que odiamos, ao invés de nos enlaçarmos àqueles que dizemos que tanto amamos. Para que a gente possa, assim, esclarecer um pouquinho essa ideia, porque a gente vai teorizando e vamos lembrar aqui da obra Ação e Reação de André Luiz, no capítulo 14, onde ele relata a história de Marcela e Ildeu. André Luiz, acompanhando o Silas num atendimento a uma casa, um lar, que é de Marcela e Ildeu, ele fala que essa família começou aparentemente muito bem. Marcela e Ildeu se casaram, tiveram 3 filhos e começaram uma vida aparentemente harmoniosa. O tempo passou, os filhos foram crescendo e Ildeu começa a ter aventuras fora do casamento. Se envolve com uma moça de nome Mara. E esse envolvimento vai se tornando muito grande e
aí ele começa a tratar muito mal a esposa, a Marcela. Não quer mais colaborar nas atividades do lar, na educação dos filhos, não quer contribuir, não quer que ela tenha gasto nenhum na casa, ele não quer mais manter a casa. Ou seja, ele não quer mais conviver com a esposa. Mas ele tem uma afinidade muito grande pelas duas filhas menores e tem uma antipatia imensa pelo filho mais velho. A situação vai se agravando. A Marcela, a esposa, procura fazer tudo dentro do que é esperado por uma esposa que procura fazer as suas preces, que procura cuidar do lar, mas nada resolve. A Marcela passa a receber, então, cartas da amante, da Mara. E o que é que ela faz? Ao invés de buscar que o marido lhe preste contas do que está acontecendo, ela queima essa carta, para não criar indisposições. Esse é o pensamento dela. E eles continuam nessa convivência tumultuada, briga após briga, dificuldade após dificuldade, e cada vez que ele chega em casa, o Ildeu chega em casa, ele chega brigando, e o filho mais velho vai tentar defender a mãe, e ele bate no filho, e o filho vai dormir chorando. Todos os dias a mesma situação, a coisa vai se complicando a cada vez mais, e o Ildeu começa a pensar na possibilidade de assassinar a esposa e simular um suicídio. Ele começa a pensar, e conforme o seu pensamento se desenvolve, ele se envolve com espíritos que também pensam como ele, e começam a ajudar, para que ele formule a imagem de como ele fará, como ele assassinará a esposa e sairá saindo ileso disso, como se ela tivesse se suicidado. Ele pensa, então, que vai trancar o quarto dos filhos para poder assassinar a esposa e deixar o revólver ao lado. O mentor espiritual daquele lar fica preocupado, vê que a coisa está saindo do seu controle, porque, apesar da Marcela fazer as suas preces, ela faz a prece sozinha, mas ela não encontra o equilíbrio necessário. Nesse momento, este mentor espiritual da família vai em busca de alguém que tenha uma condição melhor do que ele para atender àquela situação, e vai buscar o Silas. E diz para o Silas, olha, nós não podemos nos demorar, porque o Ildeu já está com o revólver em punho e vai trancar a porta do quarto das crianças. Silas, então, chega. Para o André Luiz é como que de improviso, mas um espírito já com uma envergadura como a do Silas, capaz de conduzir as situações, o que é que ele faz? O Silas se aproxima da filha mais velha e passa para essa menina a ideia do que o pai está fazendo, a imagem do que o pai está fazendo. A menina está dormindo, em desdobramento pelo sono, ela vendo aquelas situações é como se fosse um pesadelo. Ela se assusta e começa a gritar. O pai já está para trancar a porta do quarto dos filhos. A esposa escuta a situação, os gritos da filha, como gritos de horror de quem está apavorada, e vem, a esposa então corre para ver o que é que está acontecendo, e chega, está lá o marido, o Ildeu, com o revólver na mão, e tentando trancar a porta do quarto. Quando ele se depara com os gritos da filha, ele vai para atender a menina, que a menina é um dos espíritos com quem ele tem afinidade na casa. Então, ele vai para tranquilizar a menina, a esposa chega, orientada, amparada pelos espíritos superiores, ela consegue tirar o revólver da mão dele. Só que a menina gritava para o pai que não se matasse. E é isso que a esposa registra. Achando que ele estava, de acordo com a situação que estava vivendo no lar, que ele iria se suicidar. Ela, ajudada pela espiritualidade superior, retira o revólver da mão dele, desarma o revólver. Ela chora muito, mas é amparada pelos espíritos para dizer para ele que ele está livre para seguir a vida que ele escolheu, que ele pode ir embora, e que ela vai cuidar dos 3 filhos que estão ali no lar deles. No entanto, a Marcela, a esposa, ela trabalhava como lavadeira, ganhava um pouquinho. Para manter 3 filhos, a situação era muito complicada. Ele aceita a situação e segue o rumo dele. Mas aí, o que
André e Hilário vão questionar de Silas, por que eles fizeram isso? Eles não deveriam ter ajudado, continuado ajudando, para que mesmo diante das dificuldades, eles se mantivessem juntos? E o Silas diz que a espiritualidade superior ajuda, mas nós temos o nosso livre-arbítrio. E mesmo eles ajudando para que esse casal se harmonizasse, procurando fazer de tudo para que eles convivessem em paz, isso não estava acontecendo. Teríamos ali ou um assassinato ou a loucura da própria Marcela, que já estava em extremo desequilíbrio diante da situação que eles estavam vivendo. Mas aí eles querem saber, mas por quê? Por que essa família foi criada desse jeito? Por que essas pessoas se uniram se não eram capazes de conviver? E o que o Silas explica, que o resgate, que caberia a Eudeu principalmente, estaria sendo ali interrompido, porque ele já conviveu com todas essas pessoas numa encarnação anterior. E o Silas diz, olha, eu só vou falar da encarnação anterior. Esse grupo já conviveu muitas vezes. Eles já tiveram inúmeras dificuldades, inúmeros desajustes em outras encarnações. Mas foi proposto para eles que se unissem novamente. Mas o que os aproximou não foi o amor. Foram laços de cobrança, de ódio, de desalento, que muitas vezes se torna por a gente se focar mais na cobrança que a gente tem do outro, é mais forte muitas vezes do que os laços de amor. Porque o ódio aprisiona e o amor liberta. O amor permite que o outro caminhe e o ódio mantém o outro preso mesmo que sofrendo. E ele relata, ou Silas relata, que na encarnação anterior, Eudeu e Marcela também foram marido e mulher. Em um dado período, Eudeu resolve ter experiências extraconjugais e vai se envolver com uma moça órfã de pai e mãe e que cuidava da irmã mais nova. Não contente, ele envolve também a irmã mais nova dela, levando as duas, que eram bem jovens ainda, para a prostituição. Ele acaba ficando doente. 8 anos depois, ele tenta voltar para a casa, para o lar que ele havia construído com Marcela, mas ela já havia se casado com outra pessoa, com o Carlos, que é o filho da atual existência, né, nessa história. Ou seja, e o que ele faz? Quando ele vê que a ex-esposa estava vivendo uma vida tranquila, alegre, bem, ele fica enciumado e achando que ela tinha obrigação de cuidar dele depois de doente, ele mata o marido dela, o segundo marido dela. Ele destrói a vida das duas moças, ele destrói a vida da esposa, que ele abandonou e depois ainda matando, fazendo com que ela ficasse viúva no segundo casamento. Todo esse desajuste cria laços de ódio e que venha ocorrer a vinculação dessas pessoas no mesmo lar para tentar fazer com que eles se entendessem, com que eles conseguissem o perdão mútuo, porque aquela história não começou ali. Se eles se perdoassem, eles conseguiriam equilíbrio. Ah, mas eles se separariam ou não? Eles manteriam equilíbrio ou não? O perdão é o que traria condições diferentes, mesmo para Marcela, conviver com essa situação. Mesmo o Eudeu, se ele se equivocasse novamente, se ela buscasse em si o sentimento do perdão, ela permitiria que ele seguisse o caminho dele. Ela poderia, eventualmente, voltar para ajudá-lo, mas não manteria essas algemas que o ódio cria, essa força tão grande de aprisionar as pessoas. Esse pensamento é bem interessante. Os mentores espirituais não vão falar, faz isso ou faz aquilo. Na maioria das vezes, a família é formada para auxiliar os equivocados, é o caso deles, né? A se recuperarem dos erros morais, a repararem danos que foram causados em outras tentativas, nas quais malograram. O caso deles é exatamente esse. Foi oferecida uma nova oportunidade num lar terreno, para que eles tentassem conviver, para que eles conseguissem um pouco de harmonia, para que eles conseguissem se ajudar mutuamente. Qual era o objetivo? É que esse pai, o Eudeu, cuidasse do menino que ele assassinou na existência anterior,
dando condições de ele retomar a sua vida, a continuidade evolutiva. Dele cuidar dessas duas meninas, as duas filhas, para que elas também recuperassem a autoestima, o equilíbrio, a paz. E o que é que ele fez? Ele abandonou tudo isso. E mesmo para com a Marcela, dar a ela uma condição, um lar de paz e de harmonia. Mas ele, de novo, se equivocou. Ele, de novo, deixou para outra vez o resgate. Mas e agora, o que vai acontecer? Eles vão novamente se reencarnar nos mesmos papéis, nas mesmas situações? Provavelmente não. Porque eles, como marido e mulher, não estão dando certo. Vão ter que mudar os papéis para que as coisas possam encontrar equilíbrio. Mas é necessário que se encontre harmonia. Se não encontrar harmonia, a situação vai mudando. Aquele que perdoar, ele consegue evoluir, consegue se adiantar na contabilidade divina. A família nos dá a oportunidade de reconciliação com antigos afetos. É essa a proposta que foi feita para eles. Mas a Marcela, o que é que ela poderia ter feito? Poderia não ter logrado êxito, mas o que ela poderia ter feito? Buscado o Evangelho no lar. Primeiro, estudar o Evangelho. Refletir a respeito dos ensinamentos de Jesus de acordo com os problemas que ela estava vivenciando, buscando principalmente o perdão de todas as ofensas e todos os problemas, e como diz o mestre, 70 vezes, 7 vezes. É fácil falar, não é difícil, e é muito difícil fazer. Sabemos que é. E, assim, muitas vezes é difícil perdoar um pouquinho, perdoar um montão é mais ainda. Mas a reflexão está sendo proposta para a gente, é essa. E vale a pena pensarmos a respeito. Quantas vezes a gente não se liga por algemas, por prisões imensas àqueles desafetos de muitas vidas, e deixamos que os nossos grandes amores caminhem à nossa frente, e a gente não consegue mais acompanhá-los, porque eles aprenderam a amar, e nós não. Deus, assim o quer, é que nós nos reunamos em famílias, em grupos, para que aquele que está adiante, aquele que já aprendeu a amar, ajude aquele que ainda não sabe. Agora, quando se reúne num reduto doméstico, apenas pessoas que não se amam, a complicação cai, como nessa situação da Marcela e do Ildeu. Quando existe alguém que ama os demais, que oferece luz, que oferece paz, vai trazendo equilíbrio para esse lar. Não significa que ninguém vai desertar, porque temos livre-arbítrio. Alguém pode não gostar, inclusive, da energia transformadora do amor e se afastar. Mas a proposta é essa. As simpatias e antipatias, elas têm reflexo nas nossas convivências mais próximas, com os nossos familiares, com as pessoas com as quais a gente trabalha, com quem nós convivemos com mais frequência e com mais facilidade. Mais proximidade, porque às vezes não é muito fácil. Então, com quem nós estamos com maior frequência, nós precisamos analisar como é que é. É tranquilo conviver com essas pessoas? Ou a gente se sente mal quando está convivendo com aquelas pessoas que estão próximas da gente? Às vezes a gente está numa mesa, almoçando junto, como mostra aquela foto lá dos avós, né? Todo mundo dividindo um pouquinho, e está ótimo. Não precisa muita coisa. Um bolinho simples, um cafezinho, um chá, é suficiente para nos reunirmos de forma agradável. Com outros, nem tendo uma festa imensa, não é agradável. É só uma demonstração social de convivência. É aí que a gente identifica quem são realmente as pessoas que nos são simpáticas e aquelas que nos são antipáticas. E isso revela quantas vezes nós já convivemos com essas pessoas e quantas vezes nós construímos ou destruímos relacionamentos com as mesmas pessoas. O Chico nos diz que já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Não vai dizer, nasci na família errada, apareci onde não devia. É uma programação que a gente faz na espiritualidade, definida para que a nossa evolução continue. Nós podemos nos deter de forma equivocada, mantendo, como eu disse,
aqueles nossos grilhões que nos vinculam indefinidamente àqueles a quem nós odiamos ou a quem nós cobramos uma atitude para conosco. Os espíritos, nós todos, enquanto espíritos, formamos no espaço grupos ou famílias, unidos pela afeição, pela simpatia e a semelhança de inclinações. Então, voltando para a pátria espiritual, o que vai nos ligar é o nosso sentimento. É aquilo que é essencial em nós. Não são os interesses, não são as nossas buscas do dia a dia, a busca material, mas sim a nossa busca de redenção. Agora, aqueles que se vinculam unicamente pelo ódio vão também se ligar a espíritos que desejam viver mal, porque querem apenas cobrar do outro a solução de problemas que talvez nós precisássemos simplesmente perdoar e caminhar. A mãe do André Luiz é um exemplo bem interessante a respeito disso. Ela volta para o plano espiritual, desencarna, muito antes do André Luiz, e continua a sua caminhada. Quando o André Luiz desencarna, ligado às paixões terrenas, ele vai para o umbral, fica lá 7 anos, recebendo preces, recebendo pedidos da mãe para que ele encontre o caminho de evolução, até que ele se desperta e vai, né, para o nosso lar, para a colônia espiritual do nosso lar. A mãe do André Luiz já está numa condição muito melhor, ela não pode ficar no nosso lar, ela tem o seu trabalho, ela tem as suas atividades na espiritualidade, mas ela vai sempre visitar o André Luiz. Ela continua sendo espiritualmente a mãe do André Luiz. Vai lá, esclarece, ajuda. E, num dado momento, ela diz para o André Luiz que ela está programando a sua reencarnação, que a mãe do André Luiz pretende voltar para o plano físico. Nessa programação, ela conta para o André Luiz que ela deve voltar e receber, e casar novamente com o que foi pai do André Luiz na última encarnação. Só que ela diz para o André Luiz que ele está num umbral ligado a 2 espíritos de mulheres com quem ele se vinculou na vida física. Ela teve as 2 como amantes e ele era casado com a mãe do André Luiz. Por essa situação, ele prometia muita coisa para essas mulheres que se ligaram a ele e estavam ali cobrando dele. Ele não conseguia evoluir, as 2 mulheres também não, em espírito, estavam lá no umbral, e esse elo de ódio e de mágoa não permitia que nenhum nem outro evoluísse. Eles estavam lá em 3 pessoas. O que é que a espiritualidade ia fazer? Ajudar o pai do André Luiz a reencarnar. A mãe dele, sem ter a necessidade de reencarnar naquele momento, iria fazer isso por amor. Iria reencarnar para novamente se casar com o pai do André Luiz, mas aí por laços dela para com ele, de amor. Então, ela vinha com o intuito de ajudá-lo e receberia os 2 espíritos que foram amantes do marido dela na última encarnação como filhas, a quem ela cuidaria com muito carinho e atenção, ajudando os 3 a se recuperarem e a encontrarem o caminho do amor. O projeto dela era esse. Nós não temos informação de como foi essa situação, como foi o desenrolar dessa família. Mas a mãe do André Luiz já reencarnava numa condição muito boa, no espírito já plasmando muito amor em todo lugar por onde ela ia. Ela ia levar amor para eles também. Um pouquinho que eles conseguissem conviver já ia ser algo muito especial para a evolução daqueles 3 espíritos. E todos aqueles que estão no plano espiritual, que nos amam, continuam velando por todos nós. Às vezes a gente pode estar sentindo, estamos sozinhos, estamos trabalhando, buscando alguma coisa, não tem ninguém pensando como eu, não tem ninguém me ajudando. E tem lá muitos dos nossos grandes afetos que estão na espiritualidade, torcendo pela gente, incentivando, ajudando, fortalecendo a nossa caminhada. Muitas vezes, como no caso da mãe do André Luiz, alguns nos seguem, vêm, reencarnam, sem a necessidade de voltar para o planeta naquele momento, mas volta, reencarna para estar na mesma família que a gente, com o intuito de nos ajudar, de ajudar na nossa evolução,
ajudar no nosso entendimento dos ensinamentos do Mestre Jesus. Muitas vezes vem assim, nos carregam realmente, quase que a encarnação inteira, nos ajudando, e às vezes a gente não percebe quem é que está ali se sacrificando realmente, porque não precisaria estar ali. Está ali para ajudar, para incentivar, para nos encaminharmos para o bem maior. Então, a família terrestre ela pode ser formada por agentes diversos, por situações inúmeras, seja por amor, seja por ódio, mas o essencial é a nossa família que se constrói na espiritualidade e que vai continuando e convivendo de encarnação em encarnação. Ela não se destrói, a afinidade maior não se destrói. E isso ocorreu com o André Luiz, que quando ele, estando no nosso lar, está melhor, está se sentindo bem, está trabalhando, mas começa a sentir uma saudade tão grande da sua família, da esposa, dos filhos, e começa a falar para os seus orientadores que ele deseja muito voltar para visitar a sua família, porque ele está com muita saudade, ele está precisando muito encontrar, vê-los. Mas os orientadores sabem que situação ele vai encontrar quando chegar na casa dele. Já se passaram aí 8, 10 anos, já é um tempo muito grande. A família continuou o seu relacionamento no mundo físico. E ele está no plano espiritual e não está vendo o que é que está acontecendo. Mas ele começa a insistir e eles dizem para ele, André, o Tobias vai te levar para conhecer o lar dele. Vai com ele primeiro, para que você possa se preparar para voltar para o seu lar terreno. E quando ele vai até a casa do Tobias, é um amigo dele, um espírito muito sério, trabalhador, ele chega, o Tobias então apresenta a Laura e a Judite como as duas esposas. E o André Luiz fica então assustado, fala, mas como é que pode? Ele é bígamo agora, né? O que é que está acontecendo? Esse espírito sério, decente, o que é que ele está fazendo? Aí ele começa a contar, relatar a sua última experiência no plano físico, e que ele foi casado com a Laura, teve filhos, e quando os filhos ainda pequenos, a Laura desencarna, e ele se vendo sozinho, casa-se novamente com a Judite, que vive com ele até eles envelhecerem, né? Cuida dos filhos do Tobias e da Laura, tem toda cuida da casa, cuida do marido, mas a Laura, no primeiro momento, ela desencarnou, mas, como espírito, ela voltava aonde o coração dela estava ligado, voltava para o lar. E o que é que ele viu? O que é que ela via? O Tobias casado com a Judite, e a Judite cuidando da casa dela, dos filhos dela. Ela começou a se aproximar da Judite e passar esse sentimento de ciúme, de não gostar do que a Judite estava fazendo. A Judite começa a adoecer. Eis que a vozinha da Laura, também desencarnada, se aproxima dela e começa a explicar para ela que uma coisa é a nossa família espiritual, aquela que nós vamos continuar, aqueles nossos grandes afetos que vão continuar com a gente, mesmo de reencarnação em reencarnação, aqueles com quem a gente se vincula realmente. E os outros são a nossa necessidade evolutiva. No caso, que ela entendesse que o Tobias estava precisando, naquele momento, de alguém que aceitasse ajudar a criar os filhos dela, porque senão os filhos também passariam por dificuldades maiores. Ela entende o que aconteceu, não deve ter sido muito fácil, mas ela entende o que aconteceu e, ajudada pela vozinha, volta a conviver no plano espiritual, e lá ela entende que ela deve programar, construir com o trabalho no bem, o lar para receber o Tobias quando ele retornasse para a pátria espiritual. Isso realmente acontece. Eles, voltando o Tobias para a pátria espiritual, encontra lá a Laura, com o lar já preparado para recebê-lo, mas, depois de algum tempo, desencarna também a Judite. E o Tobias vai recebê-la e leva para o lar deles. Chegando lá, ela encontra a Laura e acha estranho, poxa, ela estava me perturbando, agora eu vou morar no mesmo lar que ela, eu vou dividir esse lar, eu vou dividir o marido. Aí que eles vão explicando, então, para a Judite, ajudando ela a se recordar
que ela tem um grande afeto. Só que esse grande afeto da Judite está no umbral. Não tem condições ainda de conviver com eles. O que é que os três estão fazendo junto ali? Ajudando esse outro espírito que tem um vínculo maior com a Judite, a Judite deseja reencarnar, se aproximando desse espírito que está no umbral, que vai precisar da ajuda dela, mas por laços de amor. Os três, então, estão trabalhando por um quarto espírito, para que a reencarnação possa, então, ser programada. O André Luiz entende ali, então, que tem o sinal, pode ser que você encontre aquela que foi sua esposa na última encarnação, casada com outra pessoa. Ele já vai atento, sabendo que isso pode acontecer. E é justamente o que ele encontra. Quando ele chega no lar dele, a esposa da última encarnação está casada com uma outra pessoa, com outro homem que está ali cuidando dela, da casa, do lar e até mesmo dos filhos. Mas ele está preparado. Ele fica um tanto agitado, ele fica um pouco, ele se sente insultado, mas lembra do que o Tobias mostrou para ele. Olha, vocês foram um grande vínculo. Lembra que vocês estão ligados por laços de amor. E os laços de amor não se desfazem. Eles podem mudar de feição, porque nós precisamos de outras experiências, mas a ligação de ódio retém as pessoas, impede a evolução. Aquele pensamento de domínio do outro é que nos aprisiona. Mas os laços de amor fazem com que consigamos caminhar por muito tempo. E é ele que vincula e que cria realmente as famílias na espiritualidade maior. Quando se ama ou se odeia, os laços de aproximação se tornam mais fortes. Mas o que predomina? O que é que a gente pensa mais? Em quem a gente ama ou em quem a gente odeia? Se nós tivermos uma força de odiar muito, é quem a gente odeia que nós vamos nos aproximar. Se o nosso amor é maior, a gente não vai ter tempo para lembrar do ódio. A gente vai aprender a perdoar, deixar para lá, dizer, essa mochila não me serve mais, e vai caminhar, e vamos sim nos aproximar de quem nós realmente nos amamos. E são esses laços que determinam as composições das famílias. Se nós nos detivermos em laços de ódio, nós estaremos nos vinculando a famílias, a agrupamentos familiares com aqueles com quem nós tivermos uma relação de ódio. Mas se o nosso amor continuar crescendo, nós vamos nos vincular àqueles que nós amamos. Isso não significa que a gente não vai receber no nosso lar alguém que precise de ajuda. Mas a vibração de amor, ela contagia. Ela envolve muito mais do que nós temos. Nós ainda não temos a verdadeira consciência da dimensão do que é, do que pode o amor. É essa a ideia, é isso que o Mestre Jesus vem trazer para a gente. É essa ideia do amar e buscar nos vincularmos a quem nós amamos. Porque aí, se a gente receber alguém, nós não vamos receber alguém que nós odiamos. A pessoa pode o espírito pode nos odiar, mas nós não vamos odiar. Então, nós vamos envolvê-lo em energias amorosas, num dado momento. Ou ele muda, ou ele realmente, como no caso do Judeu, vai tomar o seu caminho, não vai ficar junto. Mas a oferta, a ajuda, está sendo oferecida. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade. Não é o que a gente tem hoje, mas são aqueles que nós sentimos no coração. Às vezes tem alguém que chega perto da gente e fala assim, às vezes fica até, não é sempre que está junto, mas que chega perto da gente, a gente sente assim até um conforto, uma paz, não é? E existem outras pessoas que desajustam tudo só de chegar perto. Então, e que muitas vezes é da família, nasceu na mesma casa, foi educada da mesma maneira. O importante são os laços que nós construímos para a eternidade de todos nós. E aí a gente vem a questão do Divaldo, que às vezes fala assim, mas como é que é a família do Divaldo? A família do Divaldo são todos aqueles que chegam na Casa do Caminho pedindo ajuda. E ele vai acolhendo, e ele vai ajudando. E quando ele esteve aqui em Americana, ele relatou um fato de que ele segundo ele tem esse obsessor ainda, que esse obsessor não caminhou, não, ele está ali perto dele. Mas cobrando dele a melhora do Divaldo, ele chega e fala, olha, que a mãe do obsessor iria reencarnar numa situação muito difícil.
e que o Divaldo ia ficar responsável por acolher a mãe desse obsessor. Foi mãe dele em outra encarnação, né? Ele está no plano espiritual e obsedando o Divaldo. Depois de algum tempo, chega na casa do caminho uma criança trazida pela mãe em situações terríveis. E a mãe diz ao Divaldo: por favor, cuida da minha filha, salva minha filha. Ela não tem condição, ela precisa ser muito bem tratada. E ele reconhece nessa criança, nesse nenezinho, a mãe do obsessor. E o obsessor, então, está olhando para ele e fala assim: eu quero ver se você vai pegar essa criança na situação que ela está e vai cuidar dela. E o Divaldo, então, disse que ele pegou a criança, adotou, cuidou, e hoje já é uma moça. Hoje, muito bem cuidada, muito bonita, mas quando chegou para ele, um espírito numa situação muito difícil. Ele precisou não só do cuidado de alimentação, do cuidado médico, mas do evangelho, de energias amorosas e do perdão, porque o obsessor estava ali falando: ó, cuida da minha mãe, eu estou te perturbando, mas você cuida da minha mãe. O amor venceu, porque esse espírito hoje é uma moça, como ele disse, uma moça já adulta, né, mais de 20 anos, e ele tem consciência de que, da mesma forma, foram outros espíritos que ele acolheu na Casa do Caminho. Então, pouco importa como é a família que nós temos aqui, qual é a constituição dessa família. O Divaldo tem uma família imensa, onde ele está construindo amor a cada nova criança que chega e ele acolhe na sua grande família, na Mansão do Caminho. A família, para a visão espírita, é de que todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante, do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. É a partir daí que nós vamos trabalhar a energia amorosa, é ali que a gente consegue semear o evangelho no coração, no nosso próprio coração e no coração daqueles que convivem conosco. E é através do perdão que nós vamos construindo laços de amor. Primeiro, de solidariedade, porque não é porque a gente perdoou que já vai ficar amando, a gente ainda não tem esse potencial. Mas quando nós perdoamos, nós nos libertamos dos vínculos criados pelo ódio, que são aquelas algemas que nos aprisionam, e permitimos que os laços de amor se façam nas nossas vidas. A gente vai nos permitir atrairmos as pessoas que nós amamos, os espíritos que nós amamos, porque quando a gente elimina o ódio e abre espaço para o amor faz com que esses espíritos que nós desejamos tanto encontrar possam se aproximar de nós. E se eles estiverem encarnados, caminharem conosco. Se não tiverem, vão estar nos ajudando da espiritualidade maior. Mas de reencarnação em reencarnação, teremos reencontros com aqueles que mais amamos e com quem desejamos realmente continuar a nossa evolução. Mas, o que é que acontece? Eu tenho a minha família, vamos imaginar que eu esteja junto das pessoas que eu mais amo. Mas essas pessoas também têm outras ligações com outros espíritos que eles amam. E isso vai fazer com que nós repensemos até a nossa necessidade de conviver com todos os espíritos da criação. Vamos nos ligando como praticamente uma grande constelação, uma constelação de pessoas, como se cada um de nós fosse um planetinha. Eu me ligo à minha irmã se liga aos familiares dela, eu me ligo aos meus pais, os meus pais se ligam aos familiares deles, e assim a gente vai criando uma grande rede de amor, que é uma grande constelação familiar. Com esse pensamento, a gente vai encerrando, e nós vamos pedir para todos, para fecharmos os nossos olhos, para que cada um de nós, nesse momento, possa refletir a respeito da sua condição de vida em família, das situações que cada um de nós está vivenciando, e buscar assim, tem alguma coisa que eu já posso perdoar? Tem alguma coisa que eu posso melhorar? Nós vivenciamos muitas vezes atritos e a gente fica pensando, será que está certo? Como é que vai ser? No caso do Ildeu e da Marcela, os mentores disseram, olha,
eles já evoluíram, porque não houve nenhum assassinato. Então, todo esforço é louvável para que possamos encontrar os laços de perdão, possamos romper as correntes de ódio e criar laços de perdão, para que possamos encontrar a paz e o amor nos nossos próprios corações e atrair aqueles espíritos que tanto amamos, para que juntos nos fortaleçamos na caminhada da evolução de cada um de nós. E quando precisarmos acolher aquele que não nos ama, que saibamos amá-lo, assim como o Divaldo está fazendo, com tantos espíritos que chegam e que ele apenas doa amor. Nós temos alguns, ele tem uma quantidade muito grande e está amando a todos. Por isso os mentores espirituais nos pedem, vamos levar o Evangelho para os nossos lares, vamos estudar, vamos refletir, vamos buscar entender a nossa situação dentro daquele ensinamento do Evangelho e procurar vivenciá-lo a cada instante das nossas vidas. Se não conseguimos ainda, vamos insistir de novo. Vamos mais um pouquinho. O esforço de cada um de nós recebe o apoio de todos aqueles que desejam a nossa evolução. Mentores espirituais, familiares que estão no plano espiritual, torcendo pela nossa evolução. Quando fazemos isso, eles conseguem nos ligar a nós, nos mostrar o caminho, nos fortalecer, nos enlaçar no amor maior, daquela família a qual realmente nós pertencemos e na qual nos sentimos tão bem, mas que muitas vezes nos distanciamos porque nos ligamos ao ódio, à cobrança. Vamos eleger alguém para trabalhar o perdão, mesmo que seja o mais facilzinho. Vamos escolher alguém para orar, para pedir, para fazer a nossa reflexão e a nossa prece, pedindo no nosso coração o perdão para aquele espírito tão difícil de conviver que a gente tem, sim. Não dá para ignorar, sabemos que temos. Vamos pedir por ele, para que ele possa encontrar o caminho do amor e que nós possamos encontrar o caminho do verdadeiro perdão, o caminho da transformação do ódio em solidariedade, encaminhada no bem. Neste momento, que os nossos mentores espirituais estão mais próximos de nós ainda, nos ajudando nessa reflexão, nos ajudando a encontrarmos o que é que a gente precisa fazer. Vamos continuar por mais alguns instantes assim, refletindo, e levar esse pensamento para os nossos lares, para a nossa vida, permitindo que o nosso mentor nos ajude a encontrarmos os grandes laços de amor que nos ligam através das reencarnações sucessivas. Muito obrigada, meu Deus, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada.